De meados da década de 1970 até o início da década de 1980, um serial killer atormentaria Yorkshire, na Inglaterra. Em seu rastro, ele deixaria 13 mulheres mortas e teria pelo menos 7 sobreviventes. O assassino chegaria muito perto da polícia, às vezes tão perto a ponto de ser entrevistado em inúmeras ocasiões. No entanto, erros da polícia ao longo dos anos, o grande escopo de seus crimes e a apatia pública em relação aos alvos de seus ataques impediram que ele fosse preso por mais de 5 anos. Hoje falaremos sobre o estripador de Yorkshire, um serial killer brutal. Não saia daí e acompanhe mais um caso aqui no Arquivos Secretos. Em 2 de junho de 1946, Peter Sutcliffe nasceu em uma grande família em West Yorkshire. Ele era um bebê pequeno, pesando apenas 2 kg ao nascer. Quando criança, era bastante apegado à sua mãe. Sutcliffe não tinha amigos e era intimidado por meninos mais velhos na escola. Ele deixaria a escola aos 15 anos. Dizem que Sutcliffe tinha uma morbidez e senso de humor estranhos. Ele até conseguiu um trabalho como coveiro quando jovem. Casou-se com sua esposa Sônia em 1974, e em 1975 mataria sua primeira vítima. Desde cedo, Sutcliffe desenvolveu um fascínio por profissionais do sexo. Viajava frequentemente pelos distritos para expressar seu ódio contra as trabalhadoras do sexo. Ele cometeu seu primeiro ato violento conhecido em julho de 1975, quando atacou uma trabalhadora do sexo por vingança, após a mulher fugir com 5 libras sem prestar os serviços. A mulher sobreviveu e até identificou Sutcliffe, mas optou por não apresentar queixa. Sutcliffe atacaria pelo menos mais uma mulher que sobreviveria, antes que seus ataques se tornassem fatais. Em 30 de outubro de 1975, Vilma McCann, de 28 anos, se tornaria a primeira vítima de assassinato de Sutcliffe. Ela era mãe de 4 filhos, moradora de Leeds, que ganhava dinheiro como trabalhadora do sexo. Foi morta a apenas 100 metros de sua própria casa. Sutcliffe a pegou e então a atingiu com um martelo, esfaqueando-a no estômago, peito e pescoço. Sutcliffe mais tarde refletiria sobre seu primeiro homicídio. Ele disse: "Depois daquela primeira vez, eu desenvolvi e demonstrei ódio por prostitutas para justificar em mim mesmo uma razão para ter atacado e matado Vilma McCann." A próxima vítima de Sutcliffe foi Emily Jackson, de 42 anos, também morta em Leeds, em 20 de janeiro de 1976. A mãe de 3 filhos era uma conhecida trabalhadora do sexo, que foi levada para um prédio abandonado por Sutcliffe. Lá, ele a atingiu na cabeça com um martelo e usou uma chave de fenda afiada para esfaqueá-la mais de 50 vezes. No entanto, Sutcliffe deixou para trás uma evidência: uma pegada de bota na coxa de Jackson. Sutcliffe atacaria novamente em 11 de fevereiro de 1977, desta vez tendo como alvo Irene Richardson, uma mulher de 28 anos que vivia em Leeds. Ele a mataria no Soldiers Field, Roundhay Park, usando suas armas habituais, um martelo e uma faca ou chave de fenda afiada. Após o assassinato, ele reorganizou as roupas de Richardson, cobrindo-a com seu próprio casaco. Desta vez, uma marca de pneu ficaria em seu rastro. Meses antes, Sutcliffe havia atacado Marcella Claston, uma jovem grávida de 20 anos, no mesmo parque. Ele a atingiu na cabeça com um martelo, mas Claston conseguiu lutar e ir até uma cabine telefônica para pedir ajuda. Ela precisou de muitos pontos para tratar seus ferimentos e sofreu um aborto espontâneo, mas sobreviveu ao ataque. Claston forneceu uma descrição do seu atacante, que foi transformada em um esboço. A imagem resultante tinha grande semelhança com Sutcliffe, mas, como Claston não era uma trabalhadora do sexo, não se acreditava inicialmente que ela fosse uma vítima do estripador. Esse erro seria um prenúncio do que estava por vir na investigação. Em 23 de abril de 1977, Sutcliffe atacaria novamente. Patricia Atkinson, de 32 anos, mãe de 3 filhos, foi assassinada em seu próprio apartamento em Bradford, após beber com Sutcliffe em um pub. Esse foi o primeiro assassinato fora de Leeds. Na cena, ele deixou outra pista, uma pegada de bota nas roupas ensanguentadas dela. Sutcliffe ganharia o apelido de Estripador de Yorkshire após a descoberta de sua vítima mais jovem, Jane MacDonald, de apenas 16 anos.
Em 26 de junho de 1977, ele viu a jovem atendente de loja a caminho de casa, após uma noite fora, perto de um parque infantil em Leeds. Ela foi uma das poucas vítimas de Sutcliffe que não era trabalhadora do sexo. Seu corpo seria descoberto no playground por duas crianças no dia seguinte. A morte de MacDonald gerou indignação no público, pois ela era considerada a primeira inocente ou vítima não trabalhadora do sexo do assassino. Suas vítimas anteriores haviam sofrido culpabilização devido à sua profissão, considerada de alto risco. Essa quinta morte colocaria Sutcliffe cara a cara com a polícia. Em 1º de outubro de 1977, ele pegou Jean Jordan, uma trabalhadora do sexo de 20 anos, no distrito de Red Light em Manchester. Após assassiná-la, ele jogou fora o corpo e seus pertences, mas logo se arrependeu, ao perceber que uma nota de 5 libras poderia ser rastreada até ele. Retornou ao corpo dela 9 dias depois, mas não encontrou a nota. A polícia acreditava que o assassino teria movido o corpo exposto ao procurar a nota, permitindo que um trabalhador da indústria láctea descobrisse o cadáver no dia seguinte. A nota foi localizada no bolso da bolsa dela e rastreada até a empresa onde Sutcliffe trabalhava. Ele foi interrogado 2 vezes, mas a polícia acreditou em seu álibi, apoiado pela família, que alegou que ele havia frequentado uma festa de inauguração na noite do crime. Em 21 de janeiro de 1978, Sutcliffe atacou novamente, matando Yvonne Pearson, uma mãe de 2 filhos de 21 anos, em Bradford. Seu corpo só seria descoberto 2 meses depois. O ataque foi interrompido quando um carro parou ao lado do carro de Sutcliffe. Para silenciá-la, ele enfiou crina de cavalo na boca dela enquanto a matava. Em seguida, ajudou os pais a se mudarem para uma nova casa apenas algumas horas depois. Em 31 de janeiro de 1978, ele atacaria e mataria Ellen Hitka, de 18 anos, que ele pegou em um local frequentado por trabalhadoras do sexo. Em 16 de maio de 1978, Sutcliffe matou Vera Milward, uma mãe de 7 filhos de 40 anos, em Manchester. Ela foi morta na enfermaria Royal Manchester e seu corpo foi deixado no estacionamento. Em 4 de abril de 1979, Josephine Whittaker, de 19 anos, que trabalhava em uma sociedade de construção, foi assassinada quando voltava para a casa dos avós. Barbara Leach, uma estudante de 21 anos, foi assassinada em 2 de setembro de 1979, a poucos metros de sua própria casa em Bradford. Sutcliffe escondeu o corpo dela debaixo dos degraus da porta dos fundos de seu apartamento, cobrindo-o com sacos de lixo. O próximo assassinato de Sutcliffe chamou atenção, pois o método diferia de todos os outros. Marguerite Walls, de 47 anos, uma funcionária pública, foi estrangulada em 20 de agosto de 1980. Devido a isso, sua morte não foi inicialmente ligada ao estripador de Yorkshire. Após isso, ele matou Jacqueline Hill, uma estudante de 20 anos, em 17 de novembro de 1980, enquanto ela voltava de uma oficina. Para sua última matança, Sutcliffe retornaria às suas armas habituais. É relatado que, com a notícia da morte, a então primeira-ministra Margaret Thatcher exigiu viajar para Leeds. Ela ficou chateada porque a investigação ainda não havia encontrado o assassino e ele conseguiu fazer mais uma vítima. Para capturar o culpado que vinha aterrorizando Yorkshire, uma sala de incidentes foi estabelecida na delegacia de polícia de Millgard, em Leeds. Esta sala utilizava um sistema de índice de cartões que rapidamente ficaria sobrecarregado. Devido à informação não ter sido devidamente referenciada, identificadores de Sutcliffe, como seus pés pequenos e a lacuna em seus dentes, passaram despercebidos, assim como outras provas contra ele, estendendo a investigação por muito tempo. Além disso, havia vários outros fatores que dificultaram a busca pelo estripador de Yorkshire. Como ele tinha como alvo principalmente as trabalhadoras do sexo, muitos homens inocentes, que eram clientes dessas mulheres, não se apresentaram para serem eliminados da investigação. Também havia pouca preocupação pública com as mulheres alvejadas, pois eram trabalhadoras do sexo, um trabalho visto pelo público como tendo um risco inerente de assassinato. A grande área onde ocorreram os crimes também complicou as coisas, uma vez que várias cidades estavam envolvidas e houve intervalos significativos de tempo entre os ataques. E claro, a investigação foi prejudicada por fraudes, como em muitos casos de alto perfil. Uma farsa, em particular, confundiu a polícia.
um detetive entrevistou Sutcliffe em sua casa após o assassinato de Barbara Leach. Ele notou a semelhança entre a descrição do agressor e Sutcliffe, além do fato de que o tamanho do sapato dele correspondia exatamente ao do culpado. O detetive registrou suas suspeitas e a impressão sinistra que teve de Sutcliffe, mas havia um problema. Uma fita e algumas cartas enviadas para a polícia foram inicialmente consideradas autênticas. Isso desviou a investigação e os recursos para fora de Yorkshire, em direção a Sunderland, por conta do sotaque na fita. Eu sou o Jack. Vejo que você ainda não chegou perto de me pegar. Tenho o maior respeito por você, George. Mas você não precisa me pegar agora. Faz mais de 4 anos desde que comecei. Apesar da forte intuição do detetive, a caligrafia de Sutcliffe e seu sotaque de Yorkshire não combinavam com as fitas e cartas, e ele não foi considerado uma possibilidade legítima na época. A fita e as cartas foram posteriormente descobertas como uma farsa, e o homem responsável foi condenado a 8 anos de prisão por obstrução da justiça. Ainda mais chocante, Sutcliffe foi levado para interrogatório 9 vezes pela polícia. Em um desses casos, ele foi mostrado uma foto das pegadas encontradas nas cenas dos assassinatos de Emily Jackson e Patricia Atkinson. No entanto, a polícia não percebeu que Sutcliffe estava usando exatamente o mesmo par de botas que havia deixado as pegadas. Há também relatos de que ele foi preso por dirigir embriagado. Mas, ao ser confrontado com os arquivos do estripador na sala de incidentes, ele foi eliminado do inquérito. Um amigo de Sutcliffe chegou a procurar a polícia depois de começar a suspeitar que seu amigo pudesse ser o assassino, mas essa dica não foi levada adiante. Finalmente, Peter Sutcliffe foi capturado em 2 de janeiro de 1981, em Sheffield, quando policiais o pararam em seu carro com uma trabalhadora do sexo. Os policiais permitiram que Sutcliffe fosse ao lado do prédio para se aliviar e mais tarde descobriram que ele havia descartado um martelo e uma faca ali. Sua esposa, Sonia, foi questionada sobre seu paradeiro na noite de um ataque a uma adolescente. Ela confirmou que ele não voltou para casa até às 22 horas daquela noite. Em 4 de janeiro de 1981, Peter Sutcliffe finalmente confessou ser o estripador de Yorkshire, após 2 dias de interrogatório. Ele declarou: "Eu sou o estripador de Yorkshire. Fui eu que matei todas essas mulheres." Passou quase 24 horas detalhando todos os seus crimes à polícia e pediu que sua esposa fosse chamada para que ele pudesse dizer a ela pessoalmente. Sutcliffe declarou-se inocente de assassinato por diminuição de responsabilidade, alegando que estava matando as mulheres porque Deus lhe havia dito para matar as trabalhadoras do sexo. Ele disse que sua missão começou no cemitério de Bingley, onde trabalhou como coveiro na adolescência, afirmando que acreditava estar ouvindo a voz de Deus. No entanto, ele se declarou culpado de homicídio culposo, mas o júri o considerou culpado de 13 acusações de homicídio e 7 acusações de tentativa de homicídio, em 22 de maio de 1981. Ele recebeu 20 penas de prisão perpétua simultâneas, com um mínimo recomendado de 30 anos. Finalmente, o estripador de Yorkshire estava atrás das grades. O Tribunal Superior decidiu, em 2009, que Sutcliffe nunca deveria ser libertado. Quase 40 anos após sua prisão, Peter Sutcliffe testou positivo para a Covid-19 em 7 de novembro de 2020 e morreu dias depois, supostamente recusando o tratamento. No total, uma equipe de 200 pessoas realizou mais de 130 mil entrevistas, visitou 23 mil casas e examinou até 150 mil carros, acumulando mais de 2,5 milhões de horas para capturar Sutcliffe, tornando-se a maior caçada humana da história britânica. Um fato que até surpreendeu Sutcliffe, que disse: "Foi um milagre que eles não me pegaram antes. Eles tinham todos os fatos." O que você achou desse caso? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de nos apoiar deixando seu gostei e se inscrevendo para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço e até mais!